Olá, 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 meu querido ouvinte, que coisa boa, você está aqui, seja muito bem-vindo, você está no nosso podcast Cesta Básica, é muito bacana ter você aqui. Esses nossos podcasts estão seguindo a temática da nossa série de mensagens, da nossa querida IEB, Temperamentos Transformados. E a cada episódio a gente tem falado um pouquinho ali com um temperamento. E nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o temperamento colérico. E eu queria receber com uma calorosa salva de palmas virtual a nossa colérica de hoje, a nossa convidada de hoje, alguém muito especial, é a Nayan, minha adorável, né, esposa, confidente, amiga. E, Nayan, fala com a galera aí, dá um olá para todo mundo, se apresente, diga quem você é. Gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que isso vai passar. Eu sou Nayan, né? Nayan Nascimento Chaves, e eu sou uma colérica. Trabalho aqui na IEB, no Ministério da Nova Geração, e também como neuroeducadora em outros meios aí, em outras escolas, enfim. E essa sou eu. Torcedora do Santa Cruz. O que mais? Não sei. Esposa do Felipe. Só isso mesmo. Já é muita coisa, né? Já é grande coisa, grande coisa. Tá, Nayan, agora destaca um pouquinho como é que é esse seu temperamento, né? Como é que você se vê, como é que você se vê como colérica, o que é isso, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu tenho uma filazinha aqui, né? E aí, no geral, eu me identifico como uma pessoa independente, intensa nos sentimentos, no sentido assim, ou ama muito ou odeia, né? Ou ama ou odeia. Né? Não é que é intenso, ai, meu amor, não é? Tipo, ama demais ou odeia. E aí eu tô em tratamento, tá, gente? Tô sendo tratada aí. Também muito leal, muito fiel, generosa, mas não aceita traição. Aí, quando essas coisas acontecem assim, posso ficar raivosa, violenta, não costumo mostrar fraqueza, porque quando o colérico, pelo menos eu, né? Quando o colérico mostra fraqueza, eu fico um pouco dramática. Então, para não mostrar esse drama todo, eu prefiro não mostrar as minhas fraquezas. Né? Felipe tá aí para não me deixar mentir. Então, é mais ou menos isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bacana. E aí, é, como foi descobrir esse temperamento? Como foi que você descobriu que você tinha um temperamento colérico? Então, eu fiz seminário, né? Seminário de Educação Cristã, lá no Recife, o SEC. E a gente tem um mapa aí disso, né? De temperamentos. A gente tem aulas sobre isso, sobre dons, sobre temperamentos e um monte de questões nesse sentido. Então, foi lá, meados de 2015, eu já estudava sobre, né? Dentro da pedagogia, dentro da questão de criação de filhos, crianças, a parte mais infantil, mas eu vim conhecer mesmo a mim mesma lá meados de 2015, 2016, quando eu já estava no seminário, e aí eu fiz realmente os testes e pude aprender mais sobre os temperamentos e o meu temperamento. Legal, legal. E quais são as principais características do colérico que você identifica em si mesma? Eu me acho muito independente, né? Como Eu você me já acho, disse, né? Você está repetindo. eu me acho um pouquinho autossuficiente, eu me acho um pouquinho intolerante, né? Um Eu me pouquinho. acho um pouquinho só, coisa besteirinha. Eu me acho muito leal, né? Acho que é isso. Dentro de muito determinada, né? Muito focada, assim, no que eu me proponho a fazer, ou o que me desafiam a fazer, porque também tem isso, né? Tem o que eu não quero fazer, mas quando sou desafiada, vou até o final, sabe? Então eu vejo muito isso em mim também. Como é que você lida assim?
com esse temperamento e pessoas que têm outros temperamentos ali convivendo contigo? Como é que funciona isso? Assim, alguns temperamentos não são fáceis, né? Para mim, assim, alguns temperamentos eu lido muito com essa pessoa é meio preguiçosa, né? Essa pessoa é meio porque é do meu temperamento, né? Ou então, essa pessoa tá. O Felipe, por exemplo, vou dar um exemplo do Felipe, né? Que todo mundo tá sabendo que ele é sanguíneo, né? Então, assim, tem horas que o Felipe, ele tá com tantos sonhos, que até para mim, que quero fazer junto com ele esse sonho dar certo, eu não consigo organizar, né? A quantidade de pensamentos, de sentimentos que ele tá ali naquele momento, sabe? Então, assim, é um pouco difícil, porque na minha cabeça ele tá sonhando e eu tô fazendo assim, mas como que eu vou realizar tudo isso? Né? Como que isso tudo vai dar certo? Porque a minha questão não é nem tanto sonhar, a minha questão é muito mais realizar. E aí eu até perco os detalhes, porque eu não gosto dos detalhes. Eu gosto de produzir, entende? Então, assim, tem alguns que é difícil, mas a gente vai se ajustando. É se conhecer também e conhecer o outro, né? Acho que é isso. Legal, legal, legal. Acho que poderia falar, né? Qual é o temperamento, além do colérico, que você mais admira, mais gosta? E por quê? Então, eu sou colérica sanguínea, né? O Col-San, né? Um dos temperamentos que eu mais admiro também é o sanguíneo, é aquela parte do alto astral, de estar sempre aqui, né? De colocar todos os seus sonhos num altar, assim, e tentar voar, sabe? Eu gosto demais. Mas outro temperamento ao qual eu admiro demais, porque talvez fui e estive com esses homens fleumáticos, é o fleumático, assim, porque o meu pai é muito fleumático, o meu cunhado é fleumático, né? E para mim era muito fácil de relacionar com eles, né? Embora, é o que eu sempre falo, a minha irmã é melancólica, e assim, é minha melhor amiga. E um colérico e um melancólico assim, estarem bem e se darem bem é um processo, mas assim, que pra gente também é muito fácil. Então, assim, mas respondendo a sua pergunta, seria o fleumático. Eu acho o fleumático uma pessoa interessante. Ela é um Temperamento interessante. é um temperamento interessante para mim. Eu acho que tá tão distante da minha realidade que eu acho bem interessante. É isso. Ai, que legal, que legal, que legal. Eu acho que valeria a pena a gente fazer uma mini DR aqui, tá, Nayan? O quê? Uma mini DR. Ah, tá. É isso. As pessoas gostam disso. Pelo menos vai dar entretenimento. Aham. Ó, vamos pensar o seguinte, você falou aí um pouquinho do sanguíneo, você gosta do alto astral, mas eu não sou um sanguíneo só sanguíneo, né? Eu tenho os meus desafios enquanto sanguíneo. Então, assim, pra ti, assim, o que é o desafio, assim, de conviver com um sanguíneo? Ser esposa de um sanguíneo sendo colérica? Pronto, então. Eu acho Pergunta errada, né? Não, boa. Pergunta boa. É bom que todo mundo fica sabendo. Uhum. O meu maior desafio casada com um sanguíneo, e assim, é porque tem que ter dois, né? Tem que ter dois temperamentos, mas se pudesse ter só um, Felipe era 100% sanguíneo e eu sou 100% colérica, né, Felipe? É tipo isso. Mas assim, o meu maior desafio com o Felipe é essa coisa da instabilidade de emoções, né? Porque o sanguíneo tem muito disso, né? A instabilidade das emoções. Nossa, Felipe acorda e ele vai mudar o mundo. Só que a questão é que eu já acreditei nisso. Eu já acreditei que a gente vai mudar o mundo. E ele tem uma forma, ele tem um jeito, ele tem um plano, ele tem um projeto. Mas amanhã ele tem um novo projeto. Só que eu tô falando o projeto de ontem, né? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil a velocidade que o projeto muda.
sabe? E aí, então, isso pra mim é a minha maior dificuldade. É isso. Nossa. Acho que a gente pode depois aqui conversar um pouquinho sobre isso, né? E aí, então, eu refaço pra você a pergunta, né? Eu volto pra ti a pergunta. E aí, comigo, qual é? Não, você é entrevistada, né, cara? Eu não vou cavar minha cova hoje, né? Não vou cavar Então minha tá. cova hoje. Mas teve a oportunidade de eu mudar pra todo mundo saber aí, ó. Ah, não, cara, eu acho que no seu caso, o meu maior desafio mesmo é a sua intolerância. É. É a sua intolerância, é muito intolerante. Então, isso. É uma coisa que eu falo desde o namoro, né? Eu não Sim. menti, Não, né? Eu não menti. Não menti. acho que você é muito intolerante com. Não é bem com as pessoas, né? É com as coisas, né? Você é muito voltado a resultado. Oi? O mundo. Com o mundo, com o mundo. Você é muito voltado a resultados, né, cara? Então, tem gente que tem muita conversa, pouco resultado, e aí Já não foi. combina com você, né? Então, às Aham. vezes, a gente precisa lidar com as pessoas. Acho que a gente falou um pouco sobre isso na pregação no domingo, né? Da perspectiva do Paulo e do Barnabé em relação a João Marcos, né? Sim. O Paulo pensava assim, cara, o que esse cara pode fazer para o reino de Deus? Se ele não pode fazer o suficiente, ele tá fora. Ele não serve, ele não é útil. E aí o Barnabé tem uma pegada bem diferente, né? O que o reino de Deus pode fazer para esse cara, né? Porque o que... Hã? Pode falar. E é justamente o que eu admiro em você, porque eu não consigo isso aí. E muitas vezes, e aqui já vai uma confissão aí para todo mundo saber, muitas vezes eu chego pro Felipe, né, como mentoreio, e eu digo assim, meu amor, eu vou ter que parar com essa pessoa, né? Eu vou ter que chega, não dá mais, minha cota acabou. Às vezes não, sempre, né? E o Felipe, não, amor, não vamos contar tudo, né? E aí o Felipe faz assim, caminhe mais uma milha, blá, 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 blá. E isso é muito difícil, que foi uma coisa que eu confessei ontem ontem não, terça no meu grupo, que eu disse que eu saí muito chocada, né, da mensagem do domingo, assim, que, assim, essa palavra de usar pessoas foi muito forte, foi muito invasivo, né? Mas é real, é complicado. É complicado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa que talvez você vai. Assim como o apóstolo Paulo, que trouxe muitos resultados para o reino de Deus, mas que ele tinha que aprender isso, ele tinha que vivenciar isso, que a pessoa não vale o resultado que ela pode dar. Entendeu? Então, o valor de alguém não está no resultado que ele pode dar. Então, isso muda a perspectiva, né? Porque Deus não encara a gente dessa forma. Sim. Deus não encara a gente dessa forma. Então, assim. Porém, se ele encarar, eu tô pronta. Brincadeira. Ai, que legal. Então vamos sair um pouco desses defeitos e pensar um pouquinho mais sobre virtudes, desafios, né? E sim, todo temperamento ele tem desafios e ele tem virtudes. Então você conseguiria assim compartilhar com a gente como é que você lida com os seus desafios, como é que você lida com eles ao longo do seu dia a dia, como é que funciona isso na prática? Acho que eu tô criando, assim, uma sensibilidade, né, de entender realmente, e essa série veio muito a me confrontar e a calhar também, de entender que somos diferentes, né? Fomos formados diferentes e somos um corpo, né? E todo mundo precisa se unir e junto com seus defeitos e virtudes pode dar certo. Então eu acho que começa nesse exercício de saber que aquela pessoa ou até mesmo eu, inclusive eu, não vou relacionar ou dar o resultado, já vai eu falar de resultado de novo, que aquela pessoa espera de mim ou que eu espero dela.
né? Mas o que podemos, né, construir juntos? Porque realmente, se a gente não pode construir nada, fica muito difícil para mim. Mas eu tento ver o que a gente pode, dentro da fragilidade da pessoa e dentro das virtudes dela e nas minhas também, fragilidades e virtudes, construirmos juntos para o reino, né? Eu acho que eu tenho feito cada dia mais esse exercício. Estou no caminho, não é uma coisa que para mim vem com facilidade. Eu estou realmente nesse caminho e nesse processo, sabe? Então é isso. A gente está tendo cuidado nessa série de pensar exatamente nisso, né? Que as pessoas, elas são únicas, né? Uhum. Então, a gente está falando de 4 temperamentos, obviamente, a gente está falando de 4 temperamentos, mas que se a gente fosse cavar um pouquinho mais, a gente teria combinações dos temperamentos. Uhum. Então, por exemplo, fazendo uma propaganda, né? Um jabazinho aqui bacana. A gente está gravando podcasts no decorrer da série, né? Então a gente gravou a mensagem do domingo, no domingo, ok? E aí a gente está soltando mini podcasts das combinações dos temperamentos. Então a gente está falando um pouquinho disso, a gente soltou exatamente na quinta-feira à tarde, a gente soltou o colérico melancólico, né? E logo mais, se já não saiu até agora, vai sair logo mais o colérico fleumático. Então a gente já falou do colérico sanguíneo, colérico com melancólico, colérico fleumático, né? Pra gente ver um pouquinho essa diversificação e dentro disso as pessoas não se limitam a essas combinações. Porque a gente vai mudando, a gente vai se adaptando à vida. Então, assim, é bacana ter esse autoconhecimento, o acesso a esse conhecimento para a gente conviver melhor uns com os outros, coisas desse tipo. Mas é importante saber que existem variáveis, né, da criação da pessoa, do estudo, de como ele foi desenvolvido ao longo da sua trajetória, que são cruciais e interferem diretamente em quem a pessoa é. Por exemplo, a minha combinação de temperamento, eu sou um sanguíneo colérico. Então, eu entrei, por exemplo, no ministério do pastor, eu entrei no serviço pastoral, hoje eu sou um pastor, entrei como sanguíneo. Mas eu persisto como pastor porque eu sou colérico. Entendeu? Então, assim, eu lido com a pessoa, o coração, a vontade de ver as pessoas desenvolver, de estar feliz, porque sou sanguíneo. Mas eu persisto naqueles que eu olho, não vejo resultado, não vejo que não tá dando resultado. E o que é resultado para mim como pastor? Resultado para mim é a pessoa melhorar, a pessoa avançar, a pessoa abrir mão de pecados, abrir mão de uma vida destrutiva, né? Porque sou sanguíneo, eu quero isso, mas eu persisto porque sou colérico. Então, assim, essa coisa de entender a combinação, entender por que eu ajo dessa determinada forma, porque eu sou tão radical comigo mesmo em alguns aspectos, por que eu sou tão bobalhão em outros. Então, assim, tudo isso ajuda. Se fosse pensar numa combinação, Nayana, qual seria, assim, a combinação do teu temperamento e como é que isso te ajuda ou te atrapalha no teu dia a dia? O que é de fato ou o que eu gostaria de ser? O que é de fato? Tu acha que é de fato? Não, o que é de fato, o meu temperamento é colção, né? Já falei, aqui é colérico sanguíneo, né? E como isso atrapalha ou ajuda a tua vida? E eu sempre falo, assim, eu falei pra ti um dia desse, que o sanguíneo ainda me faz, né, sonhar, me faz ser extrovertida, me faz me relacionar com pessoas totalmente diferentes de mim, né? Mas o que me faz acordar cedo e ir para o trabalho é o colérico, né? O que faz eu insistir em coisas que eu mesma criei ou que eu mesma me coloquei, né? Dentro do que eu me propus a fazer, né? Em relação a atividades sociais, em relação a tudo que eu costumo fazer no meu dia a dia, é o colérico, mas o sanguíneo, ele me traz essa coisa, essa ideia de estar com muitas pessoas, ter muitos amigos, me relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, isso é muito bom, é muito bom. Porém,
A parte ruim é porque os dois têm um pouco de excesso, né? De ira, de raiva, de umas emoções um pouco assim que é difícil um pouco de controlar. Quando o Veja Foi, nas duas partes, assim, quando o Veja Foi. Então, assim, é um pouco difícil, é um pouco impulsivo, né? Porque quando eu vejo, eu já disse sim para uma coisa que eu não podia dizer sim, né? E aí eu vou até o fim. Sanguíneo. Eu vou até o fim nesse sim, porque o colérico não consegue abrir mão de não terminar aquilo, entendeu? Então, às vezes, é muito prejudicial, né? E fazer esse exercício de dizer não, eu não posso, eu não consigo, soa até estranho às vezes, quando eu digo para as pessoas, né? Não, eu não consigo fazer. Você fica assim, meu Deus, eu tô dizendo que eu não consigo. Como assim eu não consigo? Elas dizem para mim, o quê? Mas é um exercício de dizer não também, sabe? Porque o meu temperamento tem muito disso. É isso. Legal. E como é que seria o desenvolvimento espiritual, as disciplinas espirituais, inclusive a prática disso no ambiente comunitário, de uma igreja local? Como é que você acha que o seu temperamento colérico influencia nessas duas áreas, disciplinas espirituais e na prática da igreja local? Como é que funciona isso? Então, assim, eu confesso que por muitos anos eu fui uma pessoa fria até, né? Porque Defina fria. fria é você fazer o que precisa ser feito, né? Você faz o que precisa ser feito. Ah, você precisa acordar, você precisa fazer seu devocional, você precisa ler sua Bíblia. Não importa o que tu tá sentindo, tu tem que terminar aquilo, né? E aí foi um sanguíneo, que foi até você, né? Que me trouxe, né, de volta para casinha e me fez refletir um pouco no peraí, né? Existe uma relação aqui entre eu e Deus. Eu preciso falar e preciso ouvir, né? Eu preciso ter essa relação com Deus de também deixar Ele falar, né? De também escutar o que Ele quer para minha vida. Eu não posso, porque está certo que eu preciso ter um relacionamento com Deus, mas que tipo de relacionamento é esse, né? Onde eu bati minha meta de terminar a Bíblia todo ano. Bati minha meta de fazer o meu devocional, bati a minha meta de ler não sei quantos livros sobre espiritualidade. E não é bem assim. Então, assim, eu tenho que ter esse cuidado de não fazer disso uma outra meta. E sim, uma vida diária mesmo com Deus e sentir, né? Sentir o que Ele tem para o meu dia naquele dia. Embora esteja tudo planejado, eu preciso saber o que Ele tem para mim, né? Então, é basicamente isso. Não sei se respondi, não. Primeira parte, sim. A segunda parte é a prática na igreja local. Pronto, e a prática na igreja local, meu amigo, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito, o que acabo me envolvendo em áreas que não foram pedidas, na minha opinião, na verdade. E acabo me relacionando porque eu quero muito que dê certo, eu quero muito que tudo dê certo, né? Eu quero que, inclusive por ser a nossa igreja, né? A IEB, que tem um significado um pouco maior, né? Para mim, óbvio. Então, assim, eu fico muito nessa coisa de dar certo, né? Mas aí a gente também tem que ouvir Deus falando pra gente o que é dar certo, minha filha. Já está dando certo, né? O que para você é dar certo? Então, essa coisa do fazer acontecer, mas saber que, antes de tudo, a igreja trata, né, de pessoas, de sentimentos, de emoções, de vivência, e não só dar aquele resultado que eu acho que deveria dar. Também eu acho que é interessante a gente pontuar isso. Vamos tocar um outro ponto que é obscuro, né? Porque muitas vezes as pessoas veem um pouco desse teu ativismo, né? Dessa coisa de fazer muita coisa, estar envolvida, e acha que é porque eu sou o pastor, você é a minha esposa, e você tem que fazer isso.
Então, acho que você poderia contar um pouquinho da sua vida antes do Felipe, né? Você Já, tinha... Ó, pessoal, ela tinha um namorado antes, né? Ela tinha uma vida antes. O cara não era... Era pastor, o cara? O namorado anterior? ou não era, não. Nem Não era, perto. não. Ele, não era, não. Mas eu não vou Bom, falar nada, porque pode ser que ele também assista o podcast, então, né? É sobre outras não vai coisas. falar mal dele. Vou falar sobre a minha vida, não é isso? Então, vamos lá. É pra eu narrar, tipo, o que rolava, Mais ou assim? menos, como é que era a sua vida, dinâmica? Porque senão o pessoal vai pensar, não, ela faz isso porque ela é esposa do pastor da igreja, e não pode ser que ela faz isso por isso. Não. Eu entrei no seminário, né? E quando eu entrei no seminário, vou fazer um breve resumo. Quando eu entrei no seminário, eu senti a necessidade de mesmo fazendo seminário, trabalhando de manhã numa ONG, né? Que era a Casa da Amizade, do próprio SEC, do próprio seminário. À tarde eu trabalhava na Igreja Emanuel de Boa Viagem, lá em Recife. E nos finais de semana eu ia para uma comunidade dos coelhos lá em Recife também, num E o sistema seminário estudava que horas? à noite. Durante a semana. Durante a semana, segunda a sexta. Então, Então eu vamos lá, peraí, vamos lá. É ONG de manhã, ONG de manhã, né? Igreja Batista Emanuel à tarde e Tarde. seminário à noite de segunda a sexta. Isso, exatamente. Daí, Final de semana. aí no final de semana, eu ia para a congregação dos coelhos, né? Uma congregação numa comunidade lá do Domingo, Recife, você ia domingo. sábados e domingos, para trabalhar com crianças e adolescentes daquela comunidade, né? E aí, quando o seminário foi ficando tranquilo, eu achava que era tranquilo, né? Quando o seminário foi ficando tranquilo, eu vi a necessidade de entrar, de voltar, né, para a federal e cursar pedagogia. Eu já estava formada, né, em outra coisa. Minha primeira formação é de gastronomia, né? E Isso antes aí, do seminário, no caso. os anos do seminário, E aí eu senti a necessidade de voltar e fazer pedagogia, porque eu acreditei que ia linkar mais com o meu ministério, tendo em vista que eu já entendia o que era o meu ministério. Então eu fui para pedagogia. E aí é isso. E aí alternava a noite entre a federal e o seminário, né? Nos sábados também consegui colocar cadeiras, então teve muita coisa que eu fui tirando, enfim. E essa era a minha vida. Daí quando eu cheguei em Petrolina, Calma aí. Isso aqui por quanto tempo? Essa rotina? 4 anos. 4 anos. Calma aí, vamos chegar em Petrolina já já. Aí 4 anos assim, mas você tinha férias, né? Ah, mas nas férias a gente faz EBF, a gente faz muita coisa, a gente faz a Evangelismo gente e missões, né? missões mundiais, nacionais, tudo quanto é missão. Vinha para Afrânio, ia para o Pará e por aí vai. Ia para o Rio de Janeiro e muita coisa. Jesus Transforma, né? Fazia parte de Jesus Transforma. O que é Então, isso? um projeto dos batistas, né? Que eles levam essa ideia realmente do Jesus Transforma, da evangelização, para vários locais com vulnerabilidade, né? E aí tem Cracolândia, tem Ribeirinhos, tem aqui no Sertão. Então eu fui para todos esses também. E é sempre nas férias, né? Porque é onde a gente pode ter mais estudantes e tal. Então eu também julho e janeiro eu tava lá nas férias com alguma coisa. Palavra da vida. São muitas opções. Aí chegou em Petrolina. Aí quando eu cheguei em Petrolina, eu disse assim, nossa, que calmo, né? Que calmo, plantar uma igreja, que calmo isso, muito, muito tranquilo, né? E quando eu tava já para explodir, eu disse assim, sabe o que mais? Eu vou lá pro IF Sertão, 20 quilômetros, né, amor? Sei não. Não sei. Quantos quilômetros, não sei também. Fazer viticultura e enologia. Não foi, amor? Para passar tempo. Para passar um tempinho.
E aí, nossa, a nossa casa vivia cheia de gente, né? Durante 2 anos a gente recebia todo mundo na nossa casa, cozinhava, hospedava. Eu dizia que era a pousada Betânia, né? E aí era muito bacana. Então, assim, sempre foi isso aí, né? Então não é o Felipe em si, né? É claro que não vou negar para vocês aqui que ele sim espera também muito mais de mim por ser esposa dele. Claro que sim, né? Mas não no sentido de coisas, né? Não no sentido de muitas coisas, de agenda lotada, não. No sentido de propósito e missão mesmo. Não tem nada a ver com agenda, não. Tem que ser crente, né, cara? Tem que ser crente. Legal, legal, muito bacana. Então, no caso, pegando um gancho aí do que tu falou, quando tu chega em Petrolina, muito calmo. Muito calmo, nossa, muito calmo. Muito calmo. Na verdade, a gente acha a cidade muito calma, né? As pessoas muito tranquilas, Sim, né? Exceto quando estão atrasados no trânsito, que é quase sempre, né? sim, sim, sim. Mas é o único ambiente assim que você vê uma certa agitação na cidade é 12 horas no trânsito, 7, 8 horas da manhã no trânsito. O Sim, resto é sim. tudo muito tranquilo, né? O pessoal Sim. almoça em casa, é uma dinâmica, né? Vai tomar Volta em casa para volta tomar em um casa. café depois. Eu nunca nem tinha feito isso na vida, né? Sim. Ah, depois do trabalho, vamos tomar um café. A pessoa vai em casa. A pessoa, inclusive, toma café em casa para depois tomar café de novo na rua. Porque dá tempo, né? Porque dá tempo. E eu não costumava fazer isso, né? Não costumava. Era tudo muito rápido e muito acelerado, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo Então, ao e mesmo. nessa rotina de ONG de manhã, igreja à tarde, né? Você trabalhava como secretária, né, de um E, departamento de evangelismo e missões lá na Igreja Batista Emanuel, SEC à exato. noite. Como é que você administrava isso? E família, amizade, como é que funcionava? É o que eu tô te dizendo. E aí a gente, no meio do dia, a gente marca um almoço. Tem gente que ia lá no meu trabalho e a gente comia um pão junto, tomava um café, ia na praia, descia na praia, porque dava para ir andando, né? Descia na praia, ou então fazia uma caminhada até chegar no trabalho. Era assim, sabe? É claro que existiam uns feriados e a gente passava tempo junto, né? Minha família sempre está muito junto, então de vez em quando eu passava uma noite com eles, né? Então, dava certo, não era uma coisa que precisava viver colado, sabe? Não era uma coisa que eu realmente acredito que usei a minha juventude para o que é eterno, sabe? O que eu acreditava que era eterno, né? Então eu aproveitei realmente demais. Eu não tenho não sinto falta, né? De nada, sabe? E eu ia para jogo de futebol, sabe? Perdi algumas matérias, fui reprovada, claro que sim, no seminário, mas deu tudo certo no final, Principalmente quando sabe? o Santinha tava decolando, né? Tinha que estar lá. 2016, o Sandra estava no auge, né? Professor de teologia sistemática que sabe, não fui para nenhuma aula. Mas deu tudo certo. Mas aí foi uma questão da escola, né? Porque botou a aula no dia do jogo. Não, é uma coisa que eu não consigo nem voltar e refletir como é que aconteceu isso, sabe? Então eu nem ia. Eu nem ia. Então, assim, não foi uma coisa não foi um peso, não era pesado. E também, graças a Deus, não era pesado para minha família, entende? Não era uma coisa que a minha família repudiava, a forma como eu vivia e como eu fazia essas escolhas, né, diárias. Eles já entendiam, né, que logo após o almoço do domingo, logo após o almoço do sábado, eu iria estar na comunidade, eu iria estar em alguma coisa. Isso fazia parte da rotina, assim, da minha família e da minha casa. Legal, legal. Agora, pensando um pouquinho assim numa visão de futuro, como é que você vê o papel do temperamento colérico, não você, mas do temperamento colérico como um todo, na liderança e no ministério pastoral e na liderança e no ministério de alguém que está casada com um pastor? Entende? Entendeu a pergunta? Uma pessoa colérica Aham.
Casada com pastor. Na liderança, um pastor. Na liderança e no ministério pastoral. E são duas coisas. E uma pessoa colérica que está na liderança acompanhando um pastor, a esposa de um pastor. Como é que funciona isso? Mas quem que é o colérico? É o pastor? Ambos. São duas perguntas. A primeira é do pastor. Vamos a primeira? Tá. Fala aí a primeira. Primeira, liderança e ministério pastoral. Colérico. Qual a importância disso? Liderança e ministério pastoral. Eu acho que a gente tem que pegar essa energia que a gente tem, sabe? Essa vontade de fazer dar certo. E nos relacionarmos com quem, de repente, em várias áreas, é mais inteligente que a gente, no sentido teórico, né? Porque a gente é muito de prática, no sentido teórico e com os nossos superiores, nossa liderança, pegar essa energia, essa vontade de fazer e se colocar útil, sabe? Se colocar útil do que perder tempo, porque isso pode acontecer também, do que perder tempo pensando assim, isso não vai funcionar porque fulano não trabalha assim, não faz assim, não tô assim, entende? Porque às vezes a gente quer caminhar ou quer que as pessoas caminhem no mesmo ritmo que a gente, e não vai dar certo. O que vai dar certo é a gente pegar essa energia e envolver, né, todo o grupo e toda a equipe com essa nossa energia, que cativa, que motiva, que diz assim, é possível, vai dar certo, vamos fazer. Eu acho que é por aí. Certo. E quem é casada, um colérico, que é casada com um pastor, como é que lida com isso? Como é que funciona isso? É colérico? Só a pessoa casada que é colérico. Só a pessoa casada que é colérico. É pra dizer bom ou ruim? Se quiser. Dica? Se quiser. Eu acredito que é tentar não passar à frente, não fazer, sabe? Eu demorei a entender isso, a aprender isso, né? Porque é o que eu disse no começo, muitas vezes o Felipe vinha com um sonho e eu já estava fazendo, e na verdade nem iria ser feito, né? Era só uma projeção daquilo, porque o Felipe... mesmo ele sendo assim impulsivo, ele gosta muito no sentido de igreja, né? Porque a gente tá falando de pastor, né? No sentido de igreja, de planejar, né? De planejar e maturar esse sonho e conversar sobre esse sonho, reunir com mais pessoas. Eu já teria terminado o sonho. Então, isso me causa uma leve irritação. Então, assim, é aprender a não estar em alguns lugares. É porque eu acho que eu sou fleumático, né? Eu sou um sanguíneo colérico fleumático, né, Vivi? Não sei, amor, mas... mas é essa coisa de não tomar a frente, sabe? De não tomar a frente e fazer. Eu acho que isso pode ser um ponto de problema, assim, de resolver. Legal. Vamos lá, vamos chegando para o fim e eu queria finalizar aí com bate-bola. Eu vou falar uma frase ou uma palavra e você vai responder com uma frase ou uma palavra também. Beleza? Tá, aí não pode perguntar de novo, então tem que só responder. Só que responder, sem perguntar. O que entender, responde. Fechou? Tá, vai. Um time problema. Um time problema? Um time só com melancólicos e fleumáticos. Não sei. Um time que não é unido, um time que não conversa sobre suas falhas, sobre suas dificuldades, que não conversa sobre sua vida, que não são verdadeiros. Acho que isso é um time problema. Que não abrem suas casas, suas vidas. Eu acho que isso é um time problema. Uma liderança problema. Uma liderança que não escuta, né? Uma liderança que não tá... que só ele dita tudo, eu acho que é uma liderança problema. Tá, futebol. Santa Cruz, né? A maior, né? A maior. Santa Cruz Futebol Clube, a maior. Estamos de volta aí, no cenário do futebol. Um líder inspirador. O Felipe, né? Meu esposo.
O Felipe, claro, mas eu tenho muitos outros, tá? Eu tenho o Matheus Retti, eu tenho o Felipe Lima, eu tenho outros pastores lá de Recife, igrejas, né, no Recife, o Guilherme Franco. Tenho muitos líderes que eu acho fantástico. Eu tenho me admirado muito com o nosso líder, Rani, aqui da nossa comunidade. Tem me inspirado bastante. Então, assim, tem muita gente a qual eu me inspiro. E eu agradeço, assim, porque tem essas pessoas, né, acessíveis pra gente. Um desafio recente que você enfrentou? Eu acho que quando a gente perde algumas famílias, né, na igreja, e sempre vai ser assim na vida, a gente perde algumas crianças, né? E estar longe dessas crianças, e aí é um assunto que me emociona. E estar longe dessas crianças e não saber como elas estão, assim, eu acho que para mim é um pouco difícil. Principalmente se gera um problema, né? Não entendi. Principalmente se as crianças já passavam por problemas, né? Sim, claro, e você fica sem saber como estão, né? Qual é a base bíblica que estão estudando dia a dia, como estão resolvendo e lidando com esses problemas. Então, para mim, ainda é uma coisa muito difícil, né, no dia a dia da igreja, em como as coisas funcionam, porque realmente é cíclico, né? A gente não dá para ter todo mundo sempre, mas isso para mim é sempre um ponto de desafio. Um filme. A Cor Púrpura é um livro e é um filme também. Um livro. A Bíblia pode, mas se não puder, eu vou ficar com Pequeno Príncipe. Legal. Porque foi o primeiro livro que eu li, né? Então, eu gosto demais. Legal, legal. Se você não tivesse a formação que você tem hoje, qual seria? O que eu seria? Qual que seria? Eu seria cozinheira. Mestre de vinhos, sommelier, talvez. Algo nesse sentido, assim, com certeza. Legal, legal. Uma palavra que define a tua liderança. Foco, acho que é determinação. Foco, né? É a mesma coisa? Não, acho que não. Foco, vou ficar com foco. Qual é a sua maior força como líder colérico? Determinação. Como você motiva os outros? Bora, vai. Não, é tipo, você consegue, eu vejo isso em você, você pode fazer desse jeito. Eu consigo enxergar você assim. Eu acho que você é muito bom nisso, nisso e nisso. Esse outra área que você está indo aqui, eu acho que você não vai ir tão bem. Eu sou muito verdadeira nesse sentido. Como você se vê em 5 anos? Primeira coisa. Minha gente, se o Felipe quiser, eu vou ser mãe, né? Porque tá difícil o negócio aqui, né? Só tô indo pra vocês que, ó, me vejo mãe, me vejo trabalhando de casa, não me vejo nessa correria tão frenética, me vejo dedicando tudo que eu faço hoje em dia para uma só criança, assim, fazer com que os planos de Deus dê certo por esse tempo que ela não pode decidir também. É assim que eu me vejo em 5 anos, não vejo outra coisa, assim. É claro que dentro do ministério, efetiva no ministério, mas talvez já com reponha-se, já com gente liderando, mas eu me vejo muito mais nessa questão de educando, né, essa criança. Eu me vejo assim, é como eu me vejo. É legal a gente pensar nisso, a gente falou até no domingo, que os filhos são bênçãos de Deus, né? Herança do Senhor. Os pais não. Sim. A gente tem que ser bênção para os nossos filhos. Sim. Né? E a gente começa antes de tê-los, inclusive. Exato. Não tem como destruir mais uma criança do que um pai ou uma mãe irresponsável, incompetente, que não assume a maternidade ou a paternidade. Né? Então isso é muito, muito grave, né? Muito danoso para a próxima geração. Acho que esse é um ponto importante, né? A gente está chegando já ao fim, mas eu acho que vale a pena falar disso,
da responsabilidade que os pais têm sobre os seus filhos, né? Aquela ilustração do salmista que os filhos são como flechas na mão do valente, isso é muito importante para a gente perceber, se atentar a isso, porque fazer um filho é muito fácil, né? Parir não é tão difícil assim, a gente é preparado biologicamente para isso. Agora, assumir a paternidade, a maternidade, a responsabilidade por alguém, pelo desenvolvimento dessa pessoa, é um desafio. Sim. É um desafio e ninguém nasce pai, né, cara? Uhum. Muitos filhos nascem órfãos de pai e mãe. Uhum. Porque os pais não são pais. Sim. Né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Né? Muitos filhos nascem órfãos de pai e mãe. Porque tem ali um bobalhão, uma bobalhona, que tá ali só animada, romantizando a maternidade, a paternidade, que se sente feliz, sente bem, tem aquela criaturinha ali se nutrindo dela de alguma forma e romantizando tudo aquilo quando a gente está enviando alguém para o mundo. Né? Está construindo esse objetivo para essa pessoa, para que de alguma forma Deus use para transformar realidades. Acho que é isso. Uma palavra final aí, Nayan, que você quiser dizer para quem está ouvindo a gente, talvez um colérico que está te ouvindo, tentando extrair algum benefício para sua própria vida, dá uma orientação aí, ou também para pessoas que convivem com coléricos, né? Fala um pouquinho para esse pessoal. Então, todos nós temos coisas boas e ruins, né? Eu não vou dizer que o colérico está longe de ser perfeito, né? Mas se você tem um colérico em casa, perto, na sua convivência, se você é um colérico, né? Utilize-se do que for melhor, né? Dele, que é com certeza a lealdade, a generosidade, a vontade de fazer com que você e ele dê certo e que as coisas caminhem bem. Essa necessidade de fazer algo valer a pena, sabe? De conquistar algo grande. Eu acho que isso é muito importante, a gente ser e conviver com essas pessoas. E, no geral, eu estou muito grata, né, de ter sido chamada aqui. Temos muitos coléricos maravilhosos à nossa volta, né? E é claro que a gente precisa de tratamento, de liderança, de oração, né? De empatia. E a gente também está disposto a ser, né? O que vocês precisam que a gente seja. E em um geral, assim, para cada um que está vendo aqui, que vai descobrindo o seu temperamento, use o que for de melhor do seu temperamento, né? Cada um de nós temos condições perfeitas de servir, né, de ser participante do mundo, do que Deus está fazendo no mundo, através do nosso temperamento. Né? Eu acho que essa série veio para isso, para dizer assim, ó, você consegue ir por esse caminho aqui, você consegue ir por esse caminho aqui, você tem que tratar isso aqui, e eu acho que é um ponto um ponto para a gente se descobrir e ser melhor, né? Nem sempre vamos acertar, mas é caminhar para o melhor. E é isso, estou muito feliz, né? Eu quero muito que muitas pessoas se descubram e se aceitem, né? Não é, como falou o psicólogo, o William, né? Isso não é ah, meu Deus, essa pessoa agora é colérica, é sanguínea, é fleumática, é melancólica e ela é assim, assim, assim. Não, porque existem questões de caráter, como o Felipe falou, existem questões culturais, existem questões familiares, né, a serem tratadas. Mas quando a gente descobre alguns pontos, né, e ficam evidentes também alguns pontos, é muito mais fácil de lidar e de relacionar. Então, que essa série seja uma bênção aí nas nossas vidas, nas nossas relações, né, e no nosso dia a dia. É isso. É isso aí, então, pessoal. Fico muito agradecido, muito feliz com essa conversa, né? Conta um pouquinho da história dela, do temperamento dela, como é que funciona, como é que ela relaciona com Deus no meio disso tudo,
essa vida frenética que ela tem, que hoje é muito mais tranquilo do que a vida que ela tinha quando eu a conheci. Eu trouxe paz para a vida dela, né? Desacelerei. Ai, que alegria, cara. Então foi muito bacana. Espero que a gente tenha outras entrevistas também. Um privilégio poder gravar contigo, Nayan. E a próxima série, agora o próximo episódio da série, melhor dizendo, a gente vai falar sobre o melancólico. Então, a gente escolheu bem, assim, os temperamentos, a ordem, porque o sanguíneo ele não aguentaria esperar, ele tinha que ser o primeiro. Não. Né? Então, o colérico tinha que ser o segundo, não dava para ser o segundo. E aí, a essa altura... E falar do sanguíneo, né? A gente precisava também saber logo, Exatamente. Né? Então, aí o melancólico, ele já tá naquela apreensão, né? Ele já tá mal, né? Por que o sanguíneo foi o primeiro, né? Por que o colérico o segundo, né? Exato. E aí... Tá mal. O único que dá para esperar, tá bem de boa, bem tranquilo. Pode ser o último. Também, se não falar sobre eles, tá tudo certo. Bem. Eles mesmos procuram na internet. Muito tranquilo. Foi mais esperar bem tranquilo. Então, assim, gente, que bacana poder estar aqui com vocês. Que Deus abençoe suas vidas. E essa foi a nossa Cesta Básica. Um abraço, beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.